Hoje nós vamos falar dos 3 últimos perfis de líder, né? Falamos de 6, vamos falar dos últimos 3. E eu quero destacar novamente como esse conhecimento faz toda a diferença na nossa vida. Ontem eu estava, após o FEL, tinha um coquetel, e eu estava conversando com 2 mentorados do Reborn, da mentoria Reborn, e me trouxeram 2 situações diferentes, cada um trouxe a sua situação. E quando a gente não tem esse conhecimento aqui, a gente tem soluções, sim, porém, menos assertivas do que nós poderíamos ter, né? E observa que um dos mentorados me colocou, Bado, eu estou enfrentando essa dificuldade. Aí eu lembrei ele, observa que esse conhecimento é a chave do cofre. Lembrei ele que o que estava acontecendo com ele é o movimento de centralizar a energia no centro de inteligência mental. Em outras palavras, o mundo dele vive muito na mente. Então ele tem ideia, ele mesmo cancela as suas ideias, ele se inspira e ele se frustra, ou seja, fica vivendo um mundo muito mental. E aí eu expliquei para ele, cara, sai desse mecanismo. Esse mecanismo vai manter os teus resultados. A empresa dele está crescendo. Porém, esse mecanismo vai limitar a capacidade de fazer resultados exponenciais. Aí fica ali. E aí o resultado vem, mas não vem na mesma força que poderia vir. E aí eu falei para ele, lembra da rampa ensaboada, porque quando tu tá na mente, tu tá voltando para o início da rampa. E o trabalho de policiamento, de autorreflexão diária, é justamente depois que tu te conhece, tu sabe o que tu tem que cuidar para não repetir, para melhorar os teus resultados. Porque, de fato, todos nós tendemos a voltar exatamente para o mesmo padrão de comportamento. Porque ele está gravado não só na nossa mente, está gravado também no corpo físico. E aí eu tendo a me comportar, se eu paro de acelerar na rampa ensaboada, eu tendo a recuar e me comportar com os mesmos mecanismos que limitam o meu crescimento. Mas, Duda, eu estou crescendo, eu sempre ouço isso. Mas eu olhei ontem aquelas palestras lá do FEL e eu olho assim, meu Deus, dá para dominar o mundo com essa ideia aí. Mas como eu falei no início da live, às vezes são limitações técnicas, de conhecimento de negócio mesmo, e às vezes são limitações autoimpostas da estrutura emocional. Então, por isso que esse conhecimento é a chave do cofre. No outro lado, tinha um outro mentorado me comentando, Duda, eu estou me auto-sabotando. Eu estou novamente enfiado em cuidar da minúcia. Eu estou indo lá no detalhe, estou me incomodando com algumas coisas do detalhe, estou querendo eu fazer novamente. E eu falei para ele, olha, lembra da tua estrutura emocional, que nesse caso era vaidade, raiva e medo. Perfil 3, perfil 1, perfil 6. Na verdade, perfil 3 com 2 emoções secundárias, né? Falei, nesse caso, tu é um carregador de piano, então se tu pisca, tu vai lá através do esforço e através da necessidade de diminuir os riscos, tu vai ficar ali te esforçando na minúcia. E aí tu abre mão, ou seja, não é abrir mão, tu aloca tempo em atividades que vão restringir o teu resultado. Eu vou fazer um gráfico até aqui, ó, entre tempo e resultado.
Então, a gente espera que entre tempo e resultado, ó, aqui nós temos o resultado e aqui nós temos o tempo. Eu espero ter um crescimento exponencial, mas quando eu vou para a minúcia e tento fazer o resultado através do esforço, eu tenho algo mais ou menos assim, ó. Ah, não quer dizer que eu não vou ter resultado, mas eu vou ter um resultado bem menor do que eu poderia ter se eu estou focando meu tempo aonde realmente deve ser focado, que nesse caso desse mentorado é na área comercial. Só que daí eu deixo a minha estrutura emocional me levar lá para a base e eu acabo alocando tempo no lugar errado. Diminui o meu resultado. Então são coisas assim que a gente muda na mentoria. São uma das coisas, tá, gente? Porque são várias, dezenas, centenas, são questões centrais assim que a gente ajusta na mentoria Reborn que fazem que os resultados sejam exponenciais. Por isso que a gente ouve, cresci 120% num ano, dobrei de tamanho em 1 ano e meio, né? Porque existe conhecimentos. Até essa semana eu tive uma sessão que foi muito bacana. Recebi aqui um judeu messiânico que estava me trazendo alguns códigos novos. Existem conhecimentos, existem camadas de conhecimento na humanidade que a gente vai acessando cada vez que tu sobe um degrau da escada de Jacó, tu vai acessando novos conhecimentos. Só que para acessar o conhecimento que está mais acima, tu tem que passar pelo degrau de mais de baixo. E esse conhecimento da gestão das emoções é um degrau básico. Depois tu acessa esse, tu acessa outros. A mesma lógica é resolução de problemas na vida pessoal e profissional. Normalmente eu ouço assim, mas a gente já sabe o que tem que fazer, Duda. Mas por que não está fazendo então? Lógico, porque tu não consegue atuar quando tu está numa miscelânea de problemas, tu não atua no problema central, automaticamente tu não resolve outros problemas em cascata e tu acaba só focando na operação. E aí passa tempo, e é tempo, gente, passa anos e até décadas. E, de novo, eu sei que eu estou falando bastante em resultado hoje, mas o teu resultado vai ser muito aquém do que poderia, né? E resolver esses problemas centrais fazem toda a diferença, mas isso precisa de conhecimento. E não é aquele conhecimento que às vezes a gente senta na sala assim, mas eu sou inteligente, né? Eu conheço isso, aquilo. Mas observe, que eu sempre questiono, tu tá realmente indo atrás do conhecimento para poder sentar no teu sofá e dizer que tu é bala, que tu é o cara? Porque cada vez que eu me coloco numa posição de aluno, me cai os butiá do bolso. Eu antes, há uns 5 anos atrás, eu estava fazendo poucos cursos, né? Quase não... já estou por cima da cocada seca, né? É assim que fala? Por cima da cocada... Da carne seca. Eu estou por cima da carne seca, né? O que eu vou fazer? Daí eu fui fazer, eu já contei acho para vocês, fui fazer o curso da Starts ali de Executive Program. Meu Deus do céu, pai, mas vai tomar banho, Duda. Vai te ligar e vai voltar a te dedicar de forma intensa na atualização, na tua baixar o novo Windows. A gente tem que estar permanentemente em busca de novos conhecimentos, né? Dito isso, meus queridos, nós vamos hoje falar dos 3 últimos perfis, então, de liderança. Lembram que dentro desse conhecimento chamado gestão das emoções, por trás existe uma técnica chamada Enneagrama. E a gente, obviamente, meus queridos,
Quando eu estou falando de um determinado perfil, né, que eu vou falar, por exemplo, perfil 1, perfil persistente, onde a competência emocional é a disciplina, e o vício emocional, o sabotador, é o rigor, o detalhismo, a necessidade de tudo estar perfeito, né? Obviamente que a estrutura do ser humano ela é muito mais complexa do que um perfil, um número, ou simplesmente encaixar uma pessoa numa disciplina. Sempre nós somos dotados de 9 emoções. A primeira até a nona. Obviamente que existe uma estrutura hierárquica nas emoções. Normalmente, entre a primeira, a segunda e a terceira e até a quarta emoções que mais interferem no nosso comportamento. Mas não quer dizer que a gente seja só uma. Então, se a gente pega, por exemplo, um perfil persistente, que tem como secundário uma emoção da gula, que é uma que a gente vai falar hoje, a gente tem um perfil mais leve do que, por exemplo, um persistente que tem a emoção do medo como secundário. Só para vocês entenderem que o ser humano é o que eu falo que é tudo, bota tudo junto dentro de uma betoneira e bate. A complexidade do ser humano é muito ampla. E o que a gente faz com essa técnica? Então, a gente pega essa complexidade que está dentro lá da betoneira e separa em partes, para analisar por partes e aí entender aonde que está a parte que tem que ser ajustada para resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. É isso eu também queria dizer para vocês que vocês tenham clareza cada vez mais dessa técnica. Na live 1 a gente falou do perfil persistente, do perfil confiante. O perfil confiante ele tem uma capacidade de uma autoestima elevada, ele lidera pela autoestima, mas por um outro lado ele tem um sabotador que pode ser justamente a vontade de agradar a todos e aí não tomar posição. Tá? Falamos do perfil 3 na primeira live da estratificação dos líderes, que é o cara que está sempre em busca de desempenho, né? Mas por um outro lado ele é muito frio, pouca relação humana, não está muito interessado em entender se o cara está bem ou está mal, se está ruim ou está bem, né? Na segunda live a gente falou do perfil 4, né? O perfil 4 é aquele criativo, é o original, mas por um outro lado ele pode às vezes oscilar muito emocionalmente e levar essa oscilação para o time, né? Então, o perfil 5 é o perfil mental, planejador, que é excelente. Todos não tem perfil bom ou ruim. O importante é entender qual a competência e, ao mesmo tempo, qual o sabotador. Então, o perfil 5 é o estratégico, é o planejador. Mas, por um outro lado, ele pode travar por análise excessiva e não sair da mente, que eu comentei anteriormente aí, né? E o perfil prudente é aquele que vai garantir a segurança, mas ao mesmo tempo ele muitas vezes vai travar o desenvolvimento da sua equipe porque quer ter tudo sob controle. Essas foram as duas últimas lives quando a gente estratificou os 6 perfis. Hoje vamos falar dos últimos 3. Vamos ver o que o Henrique está dizendo. Tempo querendo estar aqui ao vivo nas lives, mas sempre tinha compromisso nas quartas às 8. Hoje foi possível. Que legal, Henrique. Nos vimos ontem, inclusive, lá no evento do FEL, né? Não deu tempo para a gente conversar, mas nos cumprimentamos. Hoje a gente vai falar dos 3 perfis finais dessa série, que o primeiro deles é o otimista. O perfil otimista. Então, para esse cara,
que é o perfil 7 da gestão das emoções, o perfil 7 do Enneagrama, esse cara, ele lidera pela energia positiva. Ele é realmente otimista. Ele acredita que tudo vai dar certo, mesmo que ele faça 10 coisas ao mesmo tempo. Mesmo que ele esteja perdendo energia em várias coisas que não deveria fazer. Mesmo que ele esteja com um resultado muito aquém do que ele poderia estar tendo, porque ele está, mesmo com um resultado limitado, ele acredita que é o melhor resultado que ele poderia ter feito. Então ele mantém essa cabeça focada no otimismo. E isso ele transfere para o seu time. Entende? Quais as forças? Anotei aqui, ó, entusiasmo que motiva o grupo, capacidade de gerar ideias e novas oportunidades, mantém o time energizado em cenários difíceis. Esse é o líder otimista, que é o perfil 7 do Enneagrama. Mas por trás ele tem a emoção da gula. Então, quais os riscos? Ele pode se dispersar com muitas ideias diferentes. Ele tem a tendência de prometer mais do que entregar. E ele também tem uma dificuldade bastante razoável de lidar com rotinas, com atividades repetitivas que são necessárias na gestão dos negócios também. Tá? Esse líder, na prática, ele é excelente para expansão, para times comerciais, inovação que precisam de visão de futuro e positividade. Esse líder vai ser positivo mesmo nos momentos difíceis. Como ele está sempre positivo, ele está com menos olho no risco. E acaba sendo um grande problema para a organização. Né? Porque ele confia tanto no que ele está fazendo que ele não consegue enxergar os riscos em volta. Então é algo que precisa ser bastante cuidado quando eu tenho um mentorado desse perfil, é importante mapear os principais riscos do negócio e deixar os indicadores claros de mapeamento, de acompanhamento desses riscos, para que ele não precise ficar na minúcia ali, porque ele se irrita, se indigna em ficar na minúcia. Como esse cara evolui do chefe para o líder? E a frase é: o chefe otimista vende sonhos vazios e o líder otimista transforma a visão em energia realizável. Então esse cara aqui é o cara que é muito legal ser amigo dele, é muito legal ser parceirão dele. Ele é o cara que é amigo de todo mundo, é um cara que gosta de estar nos eventos, é um cara que gosta de relações humanas. Mas eu vejo muitas pessoas desse perfil desperdiçando muito. Ele tem muito sonho, mas ele não chega nos sonhos porque ele desperdiça muita energia com coisas que não deveria fazer. Os resultados despencam. Ok? Perfil 8. Falando do perfil 7, agora perfil 8, que é o dominante. Eu tenho essa emoção, uma emoção secundária minha, é a luxúria, que é o nome da emoção que detalha esse perfil. Então, o dominante, ele lidera, não é o meu perfil principal, tá? Meu perfil principal é o perfil 3, onde a vaidade é o vício emocional, né? Mas o desempenho é a força motriz. Mas esse perfil aqui é o perfil que lidera pelo impacto, pela decisão, pela força, pela assertividade, pela coragem. Esse é o leão da matilha. Esse é o leão da savana.
É o perfil que lidera instintivamente os grupos. Ele tem uma energia vital muito grande. É um Donald Trump da vida. E tem muito líder. E às vezes eu fico na introspecção pensando como seria bom para a humanidade se nós tivéssemos todos os perfis 8 com nível de consciência elevado para liderar as comunidades, para liderar grandes grupos, grandes movimentos de evolução da humanidade. Seria fantástico. Só que esse cara aqui, ele não está muito interessado em autodesenvolvimento, até porque ele já é o cara. Entenderam? Esse cara assume riscos, decide rápido, ele tem uma força muito grande de execução. Quais as forças dele? Rapidez e clareza para decidir em momentos difíceis, inspira confiança pela coragem e firmeza, e grande senso de justiça quando está consciente, quando está com um nível de consciência elevado. Essa é a parte positiva. E os riscos dessa liderança são quais? Pode se tornar, normalmente ele é, tá? Autoritário e controlador, altamente autoritário, não é um mandão. Aí o risco ele começa a mandar. Dificuldade em ouvir opiniões contrárias. A dificuldade é mais ou menos assim, ó. Ele não deixa nem chegar perto para alguém dar uma opinião contrária dele. Só ele sabe como se faz as coisas. E excesso de intensidade pode gerar medo no time, até porque ele é o trator, entende? Quando ele está com baixo nível de consciência, é o tratorzão. Ele pode estar derrubando parede com a cabeça. Se ele acha que ele está certo, ninguém diz para ele que ele está errado. Então, há altos riscos esse perfil e eu vejo, muitas vezes, desperdício desse grande potencial que esse perfil tem, porque justamente está enfiado em coisas que não deveria, batendo cabeça na parede. Onde se aplica na prática essa liderança com maior eficiência? É muito bom em ambientes de crise, negociações duras. Olha olha o presidente Trump agora, dá um top-down, um tarifaço para o mundo todo. Isso aí só um perfil com essa força consegue executar. Porque começa a tomar pau do mundo todo e ele continua firme, né? Então, negociações duras e cenários que exigem uma ação imediata é muito relevante para esse perfil. Ele consegue realizar todo seu potencial. Muda o pensamento dessa mula, como meu pai dizia. É isso aí. É mais ou menos assim. Ele pensa, ele fica firme ali e não tem quem muda. Como é que esse cara evolui de chefe para líder? E eu vou ler aqui para vocês o que eu deixei anotado. O chefe dominante intimida pela força. Agora, o líder dominante, que é o perfil 8, inspira pela coragem. Então, em vez de o chefe que te pega e te coloca para fazer um trabalho e te empurra, te massacra, nós temos do outro lado esse perfil, quando com nível de consciência elevado, ele assume o risco, se põe à frente do time e lidera inspirando pela sua coragem. Bem? E por último, como eu sempre falo, mas não menos importante, porque o perfil 9 sempre é o perfil que ele é treinado, a gente quando está fazendo um curso, né? Quando a gente está ensinando sobre gestão das emoções ou Enneagrama, a gente sempre, o 9 é o último perfil, então
sempre cito, por último, mas não menos importante, o perfil 9, que é o harmonizador. Eu vou até mudar o tom agora. Eu estava com um perfil dominante, agora até fiz o stories ontem, eu falei harmonizador, né? É o cara quando a gente pergunta assim, e aí, o que tu acha? Qual a tua opinião? Aí ele vai falar assim, que a maioria decidir, eu sou parceiro, é o melhor para mim também. Eu estou de acordo. Porque ele harmoniza os ambientes. Ele gera equilíbrio para os ambientes. Ele gera paz, gera mediação para os ambientes. Ele neutraliza essas forças que às vezes são muito enérgicas e outras mais passivas. Ele está no meio, gerando equilíbrio para o ambiente. Tá? Qual é a força desse perfil? Ele gera colaboração e bem-estar para os ambientes. Ele é um ótimo mediador de conflitos. E ele também sabe escutar e integrar, encaixar diferentes pontos de vistas. O que acontece como risco desse perfil é que ele fica passivo. Ele até sabe o que tem que ser feito, o que ele gostaria de fazer, muitas vezes ele sabe, às vezes não, é tão neutralizado que nem sabe o que ele quer. Mas, tipo assim, ele quer fazer algo, mas daí vem alguém e dá uma contraposição a ele neutraliza novamente. E assim ele vai passando a vida abrindo mão de si mesmo em detrimento dos seus sonhos, em detrimento das suas vontades, para gerar justamente esse ambiente mais equilibrado, sem conflito. Porque o que ele quer aqui é evitar conflito, né? Então, esse é um baita risco. Outro risco, tende a procrastinar em momentos críticos. Em momentos críticos, ele tende a dar uma recuada e procrastina. E ele pode ser, então, também passivo demais, deixando de puxar o time para realizar as coisas que precisam ser realizadas. Aonde que funciona bem a aplicação prática dessa liderança? Ele brilha em gestão de equipes conflituosas, ele brilha lá, é só ele que vai conseguir harmonizar. Projetos de longo prazo, ele tem capacidade em levar no longo prazo os projetos, as coisas que no caso do perfil 3, por exemplo, já se irrita, não tem paciência. O perfil 9 tem. E ele vai lidar muito bem nos ambientes colaborativos, onde as decisões são construídas pelo grupo. Vai estar muito bem nesse ambiente também. Ele se dá muito bem também quando ele não precisa assumir o protagonismo, quando ele pode ficar mais no bastidor dos ambientes. Essa liderança funciona muito bem. Obviamente que sempre tem o lado positivo e as oportunidades de melhoria. Não vai ser o líder que vai tomar a frente, com o perfil anterior que eu citei, o perfil 8. E observa como entender isso vai fazer com que tu seja tu mesmo. Eu sempre cito desde o início que nós abrimos o Instagram, ser tu mesmo é teu maior potencial. O que quer dizer isso, Duda? Depois que tu te apodera desse conhecimento, tu passa a ser tu mesmo ao invés de querer ser o líder ali da esquina, o líder do outro setor da tua empresa, o teu sócio. Não, tu vai te apoderar e vai liderar com as tuas características. Isso é ser tu mesmo, é o teu maior potencial. E não querer ser outro tipo de liderança. Duda, eu não posso evoluir para outro tipo de liderança? Evidentemente que tu pode te desenvolver, mas a tua estrutura emocional foi te abençoada para que tu lidere de acordo com os teus principais potenciais emocionais. Tá bem? E como é que esse perfil, então, evolui de chefe para líder?
o chefe harmonizador se esconde no silêncio e o líder harmonizador traz paz, mas sem perder a direção. Bem? Lembrando que 70% da performance da equipe está ligada diretamente ao estilo de liderança do gestor imediato. 70. Aí a gente olha assim, minha equipe está performando bem. Só de acordo com a nossa visão míope. Porque se a gente se apodera desse conhecimento, a gente vê que a equipe pode performar bem melhor se a gente usar tanto o nosso potencial de liderança, quanto o potencial de cada um dos indivíduos que compõem a nossa equipe, que também possuem estruturas emocionais diferentes. Eu, como líder, tenho uma estrutura emocional, e as últimas 3 lives foi justamente falar sobre isso, sobre a estrutura emocional do líder, mas eu também tenho que ter o conhecimento de como funciona o meu time para poder extrair o melhor deles. E é isso que a gente ensina nas imersões de gestão das emoções, que eu não participo mais, quem ensina é o Jardel, né, do ecossistema, e tem agora dia 13 e 14 de setembro, que é final de semana que vem, tem aqui na Exatos, vai ser na Exatos de novo, time? Sim. Vai ser a imersão gestão das emoções, que tu vai te apoderar desse conhecimento, que eu sempre cito, é a chave do cofre. E lá dentro tem muito ouro. Muito ouro. Se apoderar de si mesmo é a chave do sucesso. A chave é assim que eu comecei meu processo de autodesenvolvimento. Chamem o Jardel aí, ó, ele acabou de botar aí, imersão GDE 13 e 14 de setembro, para mais informações e para fazer a sua inscrição. Escreve alguém da tua empresa, se tu não tem tempo para fazer nesse final de semana, escreve alguém para que seja o precursor da transformação da tua vida, da tua família ou do teu negócio. Gostei muito dessa série de lives sobre liderança. Acredito que finaliza hoje. Se vir algum insight, eu trago semana que vem ainda. Mas eu quero também falar sobre produtividade. Tá bem? Espero que vocês tenham amado assim como eu amei. Dividir esse conhecimento com vocês e bora para cima fazer a nossa mentalização final de 1 minutinho. Segura aí. Vamos finalizar o nosso momento semanal de sabedoria, nossa pílula semanal de sabedoria. Vamos agradecer a Deus Pai pela vida, pelo respirar, pelo bater do nosso coração. Obrigado pela tua misericórdia que é infinita, Pai. Ela é prova do teu amor que é infinito também. Que tu continue nos abençoando, Pai, atraindo cada vez mais pessoas para o nosso movimento. O nosso movimento é para o avivamento de pessoas e o avivamento de empresas. É através das empresas que as comunidades são transformadas, empresas avivadas, empresas que valorizam os seres humanos, a diferença entre os seres humanos. Que essas lives, Pai, sobre liderança tenham tocado o coração das pessoas, para que sejam seres humanos melhores, líderes melhores, para que aonde passarem, transformem os lugares em lugares melhores. Cada um fazendo, Pai, um movimento melhor hoje, somados, nós fazemos um grande movimento de melhora da nossa vida e da vida de todos aqueles que estão ao nosso lado. Abençoa todos, Pai, com muita saúde, com muita sabedoria, prosperidade, abundância e desfrute. É isso que eu peço.
É isso que eu peço, que tu abençoe a todos nós. Amém. Valeu, galerinha! Até semana que vem, no mesmo bate local. Tamo junto, bora pra cima e pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.